Bem-vindo ou bem-vindo a mais uma aula da nossa jornada especial de preparação para o Dia do Massagista. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Quando que a massagem pode ajudar e quando ela não deve ser feita de forma alguma. Afinal, massagem não é só técnica, é também responsabilidade. Eu sou Rose Canseiro, reflexoterapeuta há mais de 40 anos, e estou aqui para levar você para essa jornada de aprendizado, além daquilo que a gente já fala da reflexologia, a massagem sueca. E por que que é importante colocar essas duas técnicas maravilhosas em conjunto? Espero que vocês gostem de tudo que estão aprendendo e que se preparem para a nossa aula especial do dia 25. E a massagem sueca, ela é de ajuda. Então, quais são as indicações mais clássicas? Tensões musculares, causadas por uma postura, estresse ou esforço físico. Também estresse, ansiedade, irritabilidade, má circulação, insônia e fadiga mental, rigidez ou dores leves nas costas, ombros, pescoço. Então, todas essas situações são as que mais as pessoas procuram. Quando eles sentem uma dor, quando sentem muito cansaço, eles querem procurar algo que relaxe. E é muito natural, né? A massagem é muito natural, faz parte da gente já. Quando a gente se machuca, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai lá e começa a massagear aquela região, não é verdade? E quando a gente sente um toque carinhoso, como que isso faz bem? Tudo isso é massagem. E algumas das coisas que nós falamos são indicações para a gente usar na massagem. Então, façam uso, indiquem, né, e usem no seu trabalho. Agora, algo muito importante, que a gente deve sempre lembrar sobre a massagem sueca. A massagem sueca, ela é excelente para trazer um relaxamento profundo e alívio das tensões. Mas mesmo em casos aparentemente simples, é muito importante você conversar com a pessoa e observar o estado geral dela. Por isso que existem contraindicações e algumas são absolutas. Mas como assim absolutas? São situações que não deve, de forma alguma, você usar a massagem nela. Então, eu vou listar aqui algumas dessas situações que você não deve fazer de forma alguma. Primeiro, suponhamos que a pessoa veio aí até você, quer que você faça uma massagem, mas ela está com uma febre ou está com uma infecção ativa. Não faça, de forma alguma. Por que que nós não podemos fazer? Porque o toque ele pode espalhar esse agente infeccioso que a pessoa já está, ou até mesmo piorar o quadro dela. Outra situação que você deve dar muita atenção, uma pessoa que ela tem trombose ou que ela esteja, até mesmo, ela não tem, mas ela tem suspeita de trombose. Não faça massagem. Por que não? A massagem, na verdade, ela é muito poderosa. Existe o risco de você deslocar o coágulo. É grave isso. Então, seja cauteloso naquilo que você está fazendo. Uma outra situação é uma pessoa com câncer em fase ativa. Então, não pode, de forma alguma, fazer uma massagem. O que nós estamos falando hoje sobre massagem, né? Ou reflexologia. Se o médico liberar, sim, aí você pode fazer. Desde que você seja um reflexoterapeuta ou um massoterapeuta formado que entende o que está fazendo. Aí você vai poder fazer. Agora, se você está começando a aprender, se você fez alguns cursos e ainda está no início, evite fazer. Deixa para a pessoa que já sabe o que vai fazer exatamente naquela situação. Aí uma outra situação que nós não vamos fazer a massagem.
se a pessoa tiver uma ferida aberta. Porque aqui nós estamos falando da massagem sueca, que vai trabalhar pele, vai trabalhar os músculos, mas suponhamos que a pessoa está ali com uma ferida em algum lugar, ou ela está com uma inflamação naquela região, ou ela está com uma infecção de pele. Nós não podemos fazer porque nós temos que evitar que aquilo se agrave e evitar contaminação. Então, seja muito cauteloso. Está com um problema? Não faz. Fala, olha, não vai dar para fazer. Uma outra situação, uma pessoa que está com uma doença contagiosa. Aí já é até uma questão de respeito mútuo, né? Respeito ao cuidado mútuo. Se a pessoa tem uma doença assim, ela nem deveria procurar alguém que faz massagem. Mas se ela, por não entender, procurou, seja você que fale para ela que não pode fazer. Não é porque você vai perder um cliente naquela hora, mas é melhor porque você vai estar cuidando e você vai criar um respeito para você e para a sua profissão. Agora, existem outras situações que exigem cuidado. Mas como assim, né? A massagem, às vezes, a gente vai poder fazer, mas com adaptações. Então, depende do problema, nós vamos adaptar a situação. Às vezes, você se preparou para fazer lá um protocolo, algo que você aprendeu, mas a pessoa chegou com um problema, naquele lugar que você ia trabalhar, não pode. Você vai ter que aprender a se adaptar. Por isso que você tem que aprender realmente o que é toda a massagem sueca, como trabalhar com ela. Ou talvez, como nós já comentamos, depois que houve uma liberação médica, que é o caso, por exemplo, da gravidez, porque nós vamos evitar certos pontos e posições, e sempre, nesse caso, tem que ser um profissional que ele já esteja capacitado para atender uma pessoa grávida. Uma pessoa que tem pressão alta não controlada, aí nós não podemos fazer. Se ela está com a pressão alta controlada, sem problema. Ela está tomando medicamento, está controlada, você não vai ter problema. Se ela está com a pressão alta não controlada, não faça a massagem sueca, né? E mesmo a que está com pressão alta e esteja controlada, sempre vamos evitar manobras muito vigorosas naquela pessoa. Uma outra situação são varizes. Se a pessoa tem varizes, a gente não vai trabalhar naquela região, né? Você não vai fazer uma fricção direta naquela área que está afetada, porque você vai piorar o quadro. Então, use sempre de muito critério quando estiver ali se preparando para atender a pessoa. Por isso que é importante conversar com a pessoa antes para a gente saber se realmente aquela pessoa eu posso estar cuidando dela com aquilo que eu já aprendi. Será que eu sei mesmo como cuidar? Então, analise bem essas situações. E um outro caso aqui que nós vamos falar sobre é a osteoporose, né? Às vezes a pessoa ela já está com uma osteoporose muito avançada. Então, aí, cuidado, né? Muito cuidado na pressão que você vai aplicar naquela pessoa que está nessa situação. Então, é por isso que todas as situações a gente precisa estar conversando com a pessoa para poder entender. Será que ela está ou não em alguma dessas situações que nós falamos para não fazer de forma alguma? Ó, então, converse com a pessoa sobre isso. Para vocês lembrarem, o massagista responsável não é aquele que faz sempre, mas é aquele que sabe dizer: hoje não é o momento certo para essa pessoa. O conhecimento técnico, se ele tiver cuidado humano, ele vai formar um terapeuta completo. A massagem, ela é maravilhosa, mas precisa ser aplicada com critério, sensibilidade. Na próxima aula, nós vamos preparar o espaço e o terapeuta. Como criar um ambiente acolhedor? Como se apresentar de forma realmente profissional? Aguardo vocês. E se vocês ainda não se inscreveram,
Vou deixar na legenda aí para vocês o link. Se inscreva na nossa aula do dia 25, vai ser das 10 a meio-dia. Vai ser uma aula especial do dia em presente ao dia do massagista. Colocamos um valor simbólico de R$ 39,90 apenas, que é para que você possa realmente tirar proveito dessa aula. Você vai aprender a fazer a massagem sueca nas costas e no pescoço, mas imagine assim, você tem muitas maneiras de aprender a como trabalhar com a massagem. Pode ser muito técnico, vendo todo o corpo humano, estudando ele, que é importante fazer isso. Essa aula não tem esse objetivo. O que eu quero dar de presente para vocês é realmente mostrar como que nós, eu e meu marido, mais de 40 anos, tivemos tanta gente que foi nos procurar com dores terríveis nas costas e saiam de lá sem a dor. O que que nós fazíamos para ajudar? O que que nós fizemos durante todo esse tempo? Eu quero mostrar para você. Então, faça a sua inscrição e venha comemorar comigo esse dia do massagista, porque eu sou uma massagista também, sou reflexoterapeuta e sou uma massagista terapeuta também. E quero passar isso para você e tenho certeza que você vai gostar muito. Aguardo vocês. Até a próxima aula.